Boa tarde, nobres vereadores. Boa tarde, munícipes que nos acompanham na internet. Eu gostaria de iniciar a fala, acabou que no andar da carruagem, eu acabei mudando um pouco esse caminho. A turma do Fica em Casa, chega a soar até pejorativo, mas a semana passada eu falei um pouco sobre isso. É papel do governo não permitir que tenhamos duas opções apenas: ficar em casa passando fome ou trabalhar correndo risco. Foi muito falado aqui, por diversos vereadores, sobre não podemos trabalhar, mas a conta chega. Sim, isso é verdade. Só que gostaria de apresentar alguns números que eu me recordo bem de cabeça, do início do ano passado. Em março ou abril do ano passado, foi liberado 1,2 trilhão de reais para o mercado financeiro. Podem pesquisar agora, quem quiser aí. De cara, 800 bilhões para os bancos do nosso país. Nos 6 meses de auxílio emergencial, foram gastos pouco mais de 300 bilhões. Quais são as prioridades? De novo, faço a mesma fala. A mesma. 1,2 trilhão. É por isso que nós não temos opção. Ninguém fica em casa sendo vagabundo. Eu sou professor, me orgulho disso, me orgulho da minha profissão, e me orgulho dos servidores do nosso município da educação, que se para mim, que não sou tão velho assim, estou ainda na internet, é difícil, eu imagino para servidoras de longa data, que tem dificuldades com a internet, que tem dificuldades com a tecnologia, tem que se desdobrar para dar aula. O professor se reinventou. Nós que trabalhamos, eu há 15 anos, já tenho as aulas preparadas, nós tivemos que modificar a nossa estrutura de aula, refazer, reformular tudo. Imagine uma professora alfabetizando crianças. Ninguém está de brincadeira dentro de casa. Ninguém. Ninguém quer ficar sem trabalhar. Não vamos imaginar que o servidor público é vagabundo. Tá? Então nós temos que pensar muito bem quando nós falamos isso. Eu sou uma pessoa, novamente, sou estritamente racional. Eu trabalho com dados. Então, eu gostaria de apresentar os dados de uma cidade que efetuou o lockdown. Ainda assim, incorreto no sentido de não ter os auxílios necessários, como prorrogação das contas de IPTU, prorrogação de taxas de licença, auxílios para comerciantes, para a população. Todavia, foi efetuado na cidade de Araraquara. Em contrapartida, a cidade de Bauru iniciou o tratamento preventivo, do qual já encaminhei outro requerimento hoje sobre isso. Me foi respondido pelo Departamento de Saúde que eles estão efetuando a compra de ivermectina. Então, aguardamos as próximas respostas. Falo a semana que vem. A cidade de Araraquara, nos últimos 14 dias pós-lockdown, registraram uma média de 11 mortos por 100 mil habitantes, enquanto Bauru registrou uma média de 26 mortos por 100 mil habitantes. É uma média 2,5 vezes maior de óbitos. Isso não são apenas números, são vidas. Em todo momento que nós falamos esses números aqui, são famílias enlutadas, são famílias que choram a perda de seus entes que não voltarão. Tomara que esses números não sejam da sua família.
porque o CNPJ, ele pode voltar em algum momento, CPF não. O CPF cancelado, ele não vai voltar. Isso é uma tristeza muito grande. Observarmos que na região sudeste, na região sul, nós já temos mais óbitos que nascimentos. Os choros de tristeza e de saudade, as lágrimas de saudade venceram as lágrimas de emoção, que eu tive o prazer de tê-las 2 vezes na minha vida com os meus 2 filhos. Então nós precisamos pensar muito bem sobre qual é o nosso papel como governo. Novamente, foi muito bem falado por diversos vereadores aqui. Nós vamos só seguir o que o governo do estado fala. Mirassol não é o governo do estado de São Paulo. O STF deu essa liberdade ao município. Isso também não tira a responsabilidade do presidente da República. Né? Ah, mas o STF... Não vamos falar besteira. Nós não tivemos um Comitê Nacional de Combate à Covid. E o estadual mete os pés pelas mãos. Aquelas lágrimas de crocodilo na primeira vacina. Um teatrinho podre, sujo. Aproveitador Bolsodória nunca será esquecido. Por favor, senhor governador. É brincadeira, né? Vamos nos lembrar sempre disso. Bom, só um último número que eu trouxe. Na semana passada, por 4 dias, Araraquara teve 0 óbitos. Isso reduziu a lotação. São José do Rio Preto não alcançou os mesmos números. Ribeirão também não. Todavia, reduziram-se, né, os casos nas UTIs. Chegaram a 90%. Longe do ideal, muito longe, muito longe. Mas cada vida salva é uma família a menos que chora. Isso não são apenas números, são famílias enlutadas. Bom, nós estivemos falando, assim, eu acho muito interessante quando a gente fala que como se fazer o combate à Covid, qual a maneira correta, incorreta. E o Gabeira, ele teve uma fala muito interessante. Ele disse: a nossa derrota para o vírus foi a derrota das nossas lacunas educacionais. Fica explicitado a nossa falta de uma educação de qualidade em uma população totalmente descrente na ciência. Eu, ontem, levei meus filhos a um riozinho, uma cachoeirinha, em Bálsamo, bem distante. Estávamos só nós, é um lugar que eu conheço desde criança, e sabia que não teria ninguém, e estávamos só nós 4, eu, minha esposa e meus 2 filhos. Ao passar por Bálsamo, eu vi sim pessoas na rua, eu vi pessoas em conveniência, eu vi pessoas passando na praça, andando na rua, todos de máscara. Para dizer que não eram todos, eu vi uma pessoa, um rapaz que saiu do carro sem máscara, chegou na conveniência, foi barrado pelo dono do empreendimento, voltou, colocou a máscara e veio pegar cerveja. Eu não vejo isso em Mirassol. São José do Rio Preto, onde eu trabalho, eu vejo posto de gasolina fazendo drive-thru. Gente, não adianta. Nós, em um dia da semana passada, tivemos 6 óbitos. Foi a mesma quantidade de óbitos da última semana de Araraquara. Uma cidade de 250 mil habitantes, nós temos 60. A negligência do poder público, muita, mas da nossa população também. E muita. Bom, eu gostaria de falar, o vereador Cuni falou sobre os conselhos. Enquanto os nossos conselhos municipais forem formados por grupos de
pessoas de bem do município, e não técnicos, eles não vão servir para nada. Conselho municipal pode ser o que for, só para finalizar, senhor presidente. Não vai servir para nada. Ou é gente técnica, ou é a família tal, amigo de tal, primo de tal. Aí, meus senhores, não adianta ter vereador, não adianta ter prefeito, não adianta ter diretor de departamento. O conselho é para gente técnica. Não adianta. Munícipes, pesquisem sobre os conselhos municipais. Vejam, essas pessoas têm o poder de fiscalização também, dentro da saúde, dentro da educação, no meio ambiente. O que adianta? E tinha muito ainda para falar, mas fico por aqui. Até mais, boa tarde a todos.